Iniciaremos nossas atividades dessa tarde com o nosso Café Lecture, que vai discutir a questão da... Deixa eu achar. Trazer a contribuição do grupo da Universidade Federal do Maranhão para discutir com a gente, trazer contribuições com outro olhar sobre a educação, sobre a arte, sobre a possibilidade da constituição humana, a partir de uma experiência da dança, da música e da cultura de São Luís do Maranhão, a partir do trabalho Tambor de Crioula. Para isso, nós vamos convidar a professora Maria Jandira de Andrade Souza. Ela é professora do Colégio Universitário e coordenadora do Núcleo Técnico Pedagógico Colum, da UFMA. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduação em Psicopedagogia pela Faculdade de Santa Fé, e atualmente ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação, Gestão do Ensino da Educação Básica e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa do Ensino da Leitura e Escrita com Processos Dialógicos, que é o GELIPDIAL, que é da professora Joelma e da professora Edith. Então, seja muito bem-vinda ao nosso evento, nós nos sentimos muito honradas com a sua participação. Junto com a professora Jandira, a Ticiane Vasconcelos Batalha, que ela é formada em Pedagogia pela Federal do Maranhão. Ela trabalha no projeto de extensão Entre Linhas e participa também do grupo GELIPDIAL, sob a coordenação da professora Joelma e professora Edith. Nós sentimos muito honradas com a sua participação e a gente agradece antecipadamente, tá? E acho que quando a gente pensou no Café Lecture, Voz em Diálogo, é uma tentativa de a gente materializar outros pontos de vista do que diz respeito à linguagem, à língua, ao diálogo, a possibilidade de olhar o ser humano com outra perspectiva. Sejam muito bem-vindas, vocês têm em torno de 1 hora. Isso, 1 hora. 1 hora, fica à vontade. Esse grupo que está presente aqui realmente estão abertos para as conversas com vocês, com o diálogo, tá bom? Então, boa tarde. Boa tarde, né? Então nós vamos começar com o nosso diálogo, né? Falando um pouco sobre a cultura maranhense, né? E para isso nós trazemos um pouco sobre São Luís, né? Que é uma capital, a única capital fundada pelos franceses em 8 de setembro de 1612, com uma população de mais ou menos 1.100.000 habitantes. Ela também é chamada, além de Ilha do Amor, né, por ser uma marketing, né, para poder atrair turistas para São Luís, né. Além disso, ela é a única, tem os seus azulejos nas suas fachadas, né, que tem com relação aos portugueses. Além de ser chamada, né, e devido a esses azulejos, é chamada de Cidade dos Azulejos também. Ela também é chamada de Antenas Maranhense, né, porque é um lugar onde melhor se fala a língua portuguesa, né, que dizem, né, e onde nascem vários autores maranhenses, tem vários autores, né, então, por isso também é chamada de Antenas Maranhense. Além de suas praias, que também é atrativa, né, como a Ponta da Areia, Calhau, então tem várias praias também lá em São Luís. Então é de lá que nós viemos, né? Então, para isso mostrar um pouquinho, né, para vocês de onde nós estamos falando. E aí começam as manifestações culturais, né, para a gente poder vir conversar um pouco sobre cultura, como a cultura é tratada lá em São Luís, né? Então vem um pouquinho, lá tem muitas danças, né? Lá é muito festivo, né? E uma delas é o Bumba Meu Boi, que tem o boi costa de mão, onde o boi é tocado
os tambores são tocados com a palma da mão, né? Tem um boi de matraca, onde o principal instrumento são dois pedaços de madeira, onde batem, né? E tem um pandeiro rústico, né? Tem o boi de zabumba, que são tocados com tambores grandes, socados com uma maceta, né? Tem também o boi da baixada, que é um som mais lento e leve, apesar de também usar matracas e pandeiros. Temos o boi de orquestra, né, que se destaca por ser instrumentos de sopro e de corda. E como exemplos temos também, que são, os bois têm como um atrativo os índios e as índias, né? Temos também, além do boi, temos o cacuriá, onde é praticado unicamente com caixas, né? Mas aos poucos foi se acrescentando instrumentos como banjo, violão, flauta, e tem a dança do coco, que são características da zona rural, onde eles carregam cocos com coco bambu, com coco babaçu, né? E machadinhos, né? Onde eles dançam lá e fazem as suas manifestações. Além disso, temos a dança do boiadeiro, temos o bicho terra também, que é característico de São Luís. Temos a escola de samba lá em São Luís, onde tocam bastante, né, as características lá do carnaval. E uma das características é o fofão, onde eles se caracterizam com fantasias, né, e roupas coloridas, né? E tem o tambor de crioula, que é exatamente sobre isso que nós vamos chamar um pouco para vocês e falar um pouco dessa cultura, né, do tambor de crioula, que foi ser um destaque dentre todas aquelas outras culturas que está lá, né, enraizada lá em São Luís. Vamos lá? Boa tarde. Bom, como a Tiziana no início logo mostrou de onde nós estamos falando, né, São Luís do Maranhão, quando fomos convidadas, né, para mostrar um pouco da arte, né, através da cultura e mais especificamente por meio do tambor de crioula. Então, a gente fez um panorama bem para você saber de onde nós estamos falando. Também o tambor de crioula, poderíamos trabalhar outras. Poderíamos trazer o Bumba Meu Boi, poderíamos trazer o cacuriá, o bicho terra, mas trouxemos realmente o tambor de crioula. Talvez aqui, depois da nossa fala, vocês venham entender qual a necessidade de nós estarmos sempre discutindo e refletindo, principalmente sobre o tambor de crioula. Alguém aqui já presenciou em algum momento, por vídeo, ou viu pessoalmente uma dança de tambor de crioula? Isso. Você é de onde? Eu sou do estado de São Paulo, moro em Brasília, mas foi um congresso no Maranhão. Isso. Então foi lá mesmo em São Luís do Maranhão. Então é importante a gente saber se alguém já teve esse contato com o tambor de crioula. Né? O pessoal de Uberlândia foi lá, mas não tiveram esse prazer de presenciar. Bom, o tambor de crioula, como tem aqui no slide, é uma forma de expressão da matriz afro-brasileira que veio para o Brasil mais ou menos entre o século XIX, 18 e 19, né? Por quem? Pelos escravos de diversas regiões da África, e realmente o tambor de crioula ele tem uma diversidade de formas e onde se apresentar. Quem é realmente posso chamar o santo padroeiro do tambor de crioula? O santo negro, né? Que é São Benedito, né? Tanto que em alguns grupos o santo ele vai na frente. Né, eles fazem toda uma espécie de ritual dançando com São Benedito. Deixa eu voltar bem aqui só um pouquinho. Certo. Bom, então, já passou? De onde surgiu? Como surgiu? Né? O seu local de origem e ocorrência é no estado do Maranhão, né? Ele foi instituído no ano de 2004 através da Lei Municipal 4.349, 6 de setembro, o dia do tambor de crioula, tá? Como se aconteceu? Por meio do reconhecimento
pelo IPAM, que é o Instituto, é o Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira, que foi realmente, ele foi, pelo Instituto, ele foi realmente reconhecido. Bom, mas o que se dá? De tanta já foi reconhecido, então quer dizer, supõe-se que é uma atividade, né, que faz parte da cultura maranhense de forma bem efetiva, né? Vamos ver se realmente. Nós temos aproximadamente, o último levantamento, 80 grupos oficiais cadastrados de tambor de crioula. Quando ele se apresenta, né, em que momento ele se apresenta, é que a gente pode estar inferindo exatamente da importância dessa dança para o povo maranhense. Como é que se dá essa dança? Ela envolve dança, né, circular, dançada por mulheres. Ela já foi também, primeiro era só os homens, né? Mais tarde, os homens tocam tambor, vocês vão ter a oportunidade de ver, e as mulheres dançavam, mas antes era só homens. Depois que as mulheres foram fazendo parte, tanto que são elas que dançam e os homens tocam, né? Então envolve toda uma sensualidade, muito molejo, né, muito requebrado, né? E as dançarinas dá-se o nome de coreiras, né? Ou dançarinas, né? Então elas são conduzidas, né, por tambores, que eu vou mostrar já para vocês quais são esses instrumentos, né? E tem um ritual característico que só tem no tambor de crioula, que é exatamente a punga ou a umbigada, certo? Vocês imaginam que seja a punga ou a umbigada? Só não vale quem já assistiu. Vocês sabem que vencer? O que vocês inferem? Que será punga ou umbigada? Em algum lugar. Umbigada tem que ser. Você não sai nunca. Então, tá aqui. Então, as coreiras, né? O que elas usam, né? Ó, grandes saias rodadas, estampadas, aquele chitão. Até se chama chitão, mas é chitão mesmo lá. Né? Com torso na cabeça, muito colar, pulseira, essas blusas brancas, né? Com babado aqui, né? É muita renda, né? Então, essa é a roupa das coreiras. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Houve alguns problemas no nosso voo, né? E com isso nós iríamos trazer a saia para vocês dançar, mas houve um problema no nosso voo. Nós íamos fazer uma exposição, né? Para vocês terem uma ideia, né? Nosso castigo de vocês que estão nos assistindo hoje aqui era dançar, mas infelizmente houve uma variável interveniente, mas tudo bem, a gente vai de qualquer jeito ouvir, né? Então, além de dançar, né, vocês iam vivenciar essa nossa cultura. Punga ou umbigada? Tá aí. Nota 10 para você, depois você vai ganhar um chocolate, tá bom? Porque você acertou. A punga umbigada é a principal, né, a parte principal da dança do tambor de crioula, com movimento coreográfico, né, onde elas dançam, uma vem dança, fica dançando, aí vem a outra salda, vamos mudar aqui, ó, barriga com barriga, que é a umbigada, é o convite para uma entrar e a outra sair, certo? E eles realmente têm um dos tambores, que é o tambor maior, é que dá exatamente o toque para que aconteça a umbigada, né? Aqui tem uma coisa que foi... tá certo. Bom, então o tambor de crioula, ele, como toda a cultura de um povo, ele se propaga por meio de uma instituição. Eu não conheço outra com tanta responsabilidade que é a escola. Mas o tambor de crioula é uma dança característica, né, de povos africanos, onde os escravos, né, eles eram atualmente nas fazendas, eles não tinham outra atividade, eles eram escravos. Então, no momento que eles tinham, era essa manifestação, a dança. Então, foram eles realmente, tanto quando veio para o Brasil, foram eles que trouxeram. E vocês vão observar, nos vídeos que nós trouxemos para vocês, que quem faz parte dessa brincadeira, dessa festa, dessa dança, são pessoas bem, tem uma certa idade.
Mas se a escola é a instituição responsável pela propagação da cultura, para que ela possa passar de geração a gerações, como é que isso é trabalhado na escola? O que a lei diz? Os parâmetros curriculares, né? O PCN, os PCNs, tanto da referencial curricular da educação infantil como fundamental e médio, ele traz, principalmente do fundamental, uma parte que é a pluralidade cultural. E lá, 2 documentos oficiais eu trouxe rapidamente para nós pensarmos antes de eu adentrar na escola. Ele vai dizer o quê? O objetivo. Ele vai dizer que, em relação à cultura, à pluralidade cultural, conhecer a diversidade do patrimônio étnico-cultural brasileiro, valorizar as diversidades culturais, reconhecer as qualidades da própria cultura, valorizando-a criticamente, desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade, repudiar toda e qualquer discriminação, exigir respeito por si, denunciando qualquer atitude de discriminação. Isso é um dos documentos. A Lei 11.645, que antes, já depois de reformulada, porque antes nós tínhamos a 10.000, que realmente vem colocando a obrigatoriedade do trabalho na escola, no currículo escolar, por meio da temática História e Cultura Afro-Brasileira e outras providências. Então, esse conteúdo referente por meio da história e também de mais 2 disciplinas, que é educação artística, literatura e história brasileira, eu trouxe rapidamente para saber exatamente o que as leis dizem em relação à cultura e de que forma isso é trabalhado. Por que eu trouxe isso para a gente pensar um pouquinho? Porque o tambor de crioula, ele não acontece nas escolas enquanto um conteúdo necessário para trabalhar, ver a importância dessa dança, o que ela traz de cultura, de onde ela está falando e se propagar para outras gerações. Eu falo isso de experiência, que eu também sou professora, tenho conhecimento de 2 redes, Escola de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, tenho experiência na escola do município. Quais são as manifestações culturais que mais acontecem? Como ela se efetiva no chão da escola? Geralmente por datas comemorativas, carnaval, se trabalha o carnaval, né? As festas juninas, datas específicas, né? Como por exemplo 22 de agosto, que é o dia do folclore, então tantas outras, por danças, caracterização, né, de cada dança. E em alguns momentos por meio de projetos. Deixa eu falar de onde eu tenho experiência maior, que é a escola de aplicação, que é o colégio universitário. Todo o trabalho relacionado à cultura é sempre por meio de um projeto, né? Trabalha-se durante um período e vai culminar com a apresentação. Por exemplo, festa junina. Então, a escolha das danças, o professor tem todo um planejamento, uma sequência de atividade, origem, como é que se dá, porquê, e um dia apresenta. Só que o tambor de crioula não é trabalhado. Nós buscamos fundamentação por meio de um grupo para nos fazer uma oficina, porque nós não sabíamos também. Hoje a gente, inclusive, tem documento, tem uma série de pesquisas que nos mostram, mas ele não é trabalhado na íntegra, né? Claro que nós não estamos inferindo por uma questão de análise como é que se dá a educação e de onde vem. Sempre quem traz realmente os pacotes, quem trabalha a base nacional comum, é sempre alguém que pensa algo fora da escola na concepção deles. Certo? É um legado que vem da cultura africana. Aí a gente pensa, quem realmente é o povo africano de tanta discriminação que nós, né, sofremos? Nós brasileiros e realmente afrodescendentes, né? Então é uma reflexão, por que isso não acontece? Tem uma riqueza muito grande. Vocês vão ver em alguns momentos que nós trouxemos para vocês, algumas entrevistas que eles falam, olha, vai morrer
vai morrer, porque o povo realmente, nós temos que ensinar as nossas crianças, porque elas vão dar continuidade. Pô, mas isso é um grupo, mas não são eles que são responsáveis por essa propagação da cultura, e sim a escola. E não acontece como deveria. Aí são os projetos, oficinas. Eu mesmo participei, para trabalhar, eu tive que fazer uma oficina com uma senhora, né? Bem muito simples, com um linguajar bem mesmo simples mesmo, a pessoa que não tem tanto conhecimento, mas nos passou, sabe o quê? Como se dança, por que é obrigada, mas nada fundamentado. Foi o que nos chamou a atenção. Nós tivemos que buscar para trabalhar com os meninos, com os alunos do ensino fundamental, primeira etapa do ensino fundamental. Mas foi isso que elas vieram nos ensinar, a dançar o tambor de crioula. E se às vezes você pergunta para uma criança, a quadrilha é São João, mas o que é a quadrilha? É a dança, né? Então, enquanto escola, para nós pensarmos que essa questão da cultura, da arte, ela precisa ser fundamentada. É uma linguagem que precisa ser estudada, inclusive, não ali como está acontecendo, mas o que está por trás dela. Por que ela não se propaga de uma maneira que possa realmente acontecer na valorização e todo o legado que eles dão para a nossa geração. Certo? Bom, nós tínhamos 2 momentos, que foi esse, e o outro momento seria uma parte mais prática, que era que vocês iam dançar e experimentar, né? Só que antes de nós colocarmos, tá, para soltar o vídeo, primeiro aquele tambor de crioula para eles perceber, aquele que tem os tons. Esse seria a parte prática. Meus queridos, o som tá ligado? Sim, parece. Não, tá aqui agora, não entra nada aqui. Mas eu preciso saber o que da cultura popular. Em São Luís, capital do estado, o carnaval, que já o Maranhão é um dos estados do Nordeste brasileiro que possui, além de riquezas naturais, uma grande variedade de manifestações da cultura.
O Maranhão é um dos estados do Nordeste brasileiro que possui, além de riquezas naturais, uma grande variedade de manifestações da cultura popular. Em São Luís, capital do estado, o carnaval, que já foi considerado o terceiro melhor do Brasil, se soma às quadrilhas juninas, danças portuguesas, danças do boiadeiro, danças do cacuriá, bumba meu boi, nos sotaques de zabumba, pindaré, matraca, costa-limão e orquestra, além de muitas outras manifestações. Mas dentre todas elas, foi o tambor de crioula do Maranhão que se transformou em referência nacional graças a dezenas de grupos integrantes ou não da Associação Cultural de Tambor de Crioula do estado do Maranhão. Tamborzeiro lá de casa, bebê, essa turma me conhece, bebê. Mas como tudo isso foi conquistado? Supõe-se que há mais de 3 séculos o tambor de crioula chegou ao Maranhão. Ele veio junto com os negros descendentes dos africanos que respondiam pela mão de obra escrava utilizada no cultivo da lavoura e da cana-de-açúcar nas grandes fazendas. A dança do tambor de crioula era só entre os homens. Com a participação das mulheres, o tambor de crioula se tornou mais popular e mais sensual. A festa rola com a percussão de 3 tambores que formam a chamada parelha. O tocador fica em pé para bater no tambor grande. Os tocadores do meião e do perereca, que são os tambores menores, ficam sentados neles. Atrás do tambor grande, 2 matracas ajudam a fazer a percussão. O som de cada tambor, confeccionado com madeira de lei e peles de animais, só fica no ponto depois da afinação de cada um deles. Para tanto, é importante a preparação de uma boa fogueira. A dança é em forma de círculo e as bailarinas são chamadas de coreiras. A música que anima a roda é a toada e quem canta são os cantadores. O ponto alto da brincadeira é a punga, ou umbigada ou pungada. Acontece sempre com o toque dos ventres de 2 coreiras. É o simbolismo da união, da sensualidade e da fertilidade das mulheres. Na memória dos brincantes mais velhos e em fontes históricas, podem se encontrar registradas desde o século XIX referências a cultos lúdico-religiosos concebidos como forma de lazer, devoção e resistência. De instrumentos baseia-se em técnicas artesanais e tradicionais de escavação. Orientado pelas fases da lua, o artesão seleciona na mata a madeira que será utilizada. Em geral, troncos de pau-d'arco, mangue, piqui ou sororó. Com destreza, o artesão escava o lenho da peça inteiriça, com o objetivo de modelar o formato interno do tambor. Após a escavação, a extremidade mais larga da peça é recoberta por couro de vaca, égua ou veado. Para tanto, o couro é imerso em água, facilitando seu manuseio. Encerrado o processo de fabricação, ocorre com frequência o batismo ou preparo da nova parelha de tambores. Então, se pega água benta, tem um padrinho, uma madrinha, faz aquele cerimonial calendarinho verde, como a água benta vai e faz o benzimento. O tambor de crioula é uma manifestação popular que teve origem no Maranhão. É diferente do tambor de maracatu, que já tem uma outra conotação. É diferente do coco, que é um outro ritmo. E o tambor de crioula, ele é um bicicletismo religioso. Não está mais dançado em batizado, como pode ser também tocado e dançado num funeral. O mestre Vanderlei, de 63 anos, é um dos maiores símbolos da cultura maranhense e viaja para divulgar as raízes que tenta manter vivas na comunidade quilombola onde nasceu.
Não tem quase pessoal adulto que já quer bater. Agora estou ensinando as crianças. E os mais velhos não tem como, estou morrendo tudo. Mulher na roda de tambor de crioula é companheira e usa saia, seguindo a cultura tradicional. Entrar no ritmo não é tão difícil, é só seguir a energia da música. O encontro de barrigas é um convite a entrar na roda ou a despedida. É uma dança que reverencia, celebra a fertilidade feminina. Doutora Clarice. Bom, vocês viram, né, como se dança. Aquele a gente trouxe para mostrar para vocês, né, a cultura maranhense por meio do tambor de crioula. E aí a gente trouxe também, enquanto cultura, nós temos um grupo de teatro, né, muito interessante, né, que é o Pão com Ovo, né. São atores, né, que inclusive viajam o Brasil todo, mostrando um pouquinho da fala, da linguagem do maranhense. É muito interessante, né, e a gente resolveu trazer um pouquinho para vocês em relação também à cultura. Doutora Clarice, como você vê o português falado no Maranhão? Bom, de acordo com minha tese de doutorado, ainda é no Maranhão que se fala o melhor português no Brasil. Para isso eu trouxe aqui a Tigé, que vai explicar algumas palavras faladas no Maranhão. Tigé, por exemplo, no Maranhão, quando você quer desestimular alguém a fazer alguma coisa, como é que se diz? Tirar as forças. Ixi, fulano de tal me olhou de um jeito que eu comi as forças. Ah, tá. Marmita ou quentinha, aquele recipiente para colocar alimento. Bandeco. Já comi muito bandeco, pequeno. Até adoro comer bandeco demais. Vamos dizer, assim, quando tem várias coisas, como é que se fala? Uma ruma de coisas, uma cachopa. Isso a gente chama de cachopa. A fruta, quando ela está assim, não está nem muito verde e nem madura. Tá de vez. Se a fruta tá de vez, tá quase amadurecendo, tá de vez. Que é a hora de comer com manga com sal. É uma delícia. Tá certo. Uma competição, uma disputa. Confiar. Isso, né? Ela tá confiando com a outra naquela disputa, é confiar. Dizer, por exemplo, quando eu digo, eu vou tomar banho. Vou banhar. Eu banho muito, eu tomo muito banho. Já vamos fazer assim um bate-bola, né? Sentir-se cheio ao comer muito. Embuchado, muito embuchado. Vaso sanitário. Ficou. Quando você vai colar na prova na escola. Pescar. Tá pescando, a pessoa tá pescando. Aquele objeto para pendurar a roupa, por exemplo, cabide. Roseta. Olha que engraçado. Brinco. Roseta. Faltar a aula propositalmente. Quando você está com preguiça e você não vai à aula. Gasear. Tá gaseando a aula. Pessoa boba. Galuda. Você é galudinha.
pedir permissão para ver algo. Chover aqui. Ah, chover. Ai, que engraçado. Coceira. Menina, ziquezira, picopiu, quando a pessoa está... Olha, eu já dei uma ziquezira no meu corpo todinho, Clarice. Era só ziquezira no meu corpo. Pessoa mal-humorada. Arremeada, pisilê. Isso quando você esbarra em alguém. Barruar. A pessoa tá barruando. Barruar. Barruar. Ah, provocar uma confusão. Cascarinhou, pessoa pra caçar conversa. Ou tá muito casqueiro. A caçar conversa? Eu caçar conversa, cascaria. Tijé, como se chama no Maranhão uma pessoa avarenta? Caninga, minha irmã. Aquela pessoa olha que eu acabo travada, não dá um centavo pra ninguém. Então, quando você vai ao banheiro, você vai defecar. A soltar um barro, o braço. Eu gosto do braço do máximo. Quando a pessoa tá passando mal, que ela vai vomitar. Tá o diabo. Ô, meu irmão, quando eu pego o ferribocho aqui, meu irmão, eu vomito tanto, meu irmão, eu fico baldeando direto. Rede de dormir. Muquiro e tua baladeira. Ó, baladeira, depois do almoço, tu pega tua baladeira, ó, meu time, bala que é uma beleza. Tá se balando, né? Se balançando. Pipa. Papagaio. Ah, meu irmão, no mês de vida, assim, setembro, é bom de brincar papagaio demais. Ah, óculos escuro. Na tela. Ah, eu acho brega, deixa o óculos escuro dela. Aí só vou pra praia de tela. Calça cabra, agora a parte mais fashion. Calça cabra, aquela calça pescador. É, pega na reta. Pega na reta. Ah, já sei. O zíper. Ou então fez chiclete. Aí esse negócio de gato é horrível. Inclusive pra mim já é aquele. A diadema, aquele objeto que você coloca um arco pra prender o cabelo. Traca. Aí eu ficava muito bonita de traca quando era novinha. Descrever, a caneta esferográfica. Lapiseira. Olha que não era tanto nada pra roubar lapiseira. Agora, quando você está perdido, você vai pedir uma orientação lá no Maranhão, aí você quer, como é que você faz para pedir uma orientação para cima, da esquerda ou para a direita? Pode para a direita, do canto para a esquerda, canto para a direita, que tu vai acertar. Cambar. Ah, que engraçado. Então vamos lá, vamos continuar. Lançar ou arremessar um objeto. Barrugar. Barrugismo no macunho. E como se chama no Maranhão homossexual? Palheiro. Palheiro. Ah, meu, palheiro é palheiro bonito. Objeto quebrado. Quando o objeto quebra, é esbandalhado e escandalhado. Ou tá tudo escandalhado. Eu escandalho tudinho. E a bebida, aquela bebida famosa, açaí? Jussara. Ô, jussara com farinha, camarão e açúcar, meu irmão. Ô, beleza. Quando você tem, assim, uma pequena quantidade de alguma coisa, por exemplo, como é que você pode chamar isso? É tiquinho de um, tiquinho do outro, aí junto tiquinho de um, tiquinho de outro, tiquinho. Ô, dá só um tiquinho. Ô, então. Né? Tiquinho. Fazer uma única refeição entre o almoço já dá. Você tá assim, não tá bem de dinheiro, aquela pessoa que só faz uma única refeição entre o almoço e o jantar. Almoço a jantarado. É pra tua almoço assim já para 5 horas da tarde, deve estar almoçando e jantando. Aí já economiza. Quando você vai servir a refeição à mesa, botar o de comer. Olha, eu tô botando de comer pra fulano de tal, fala mal de mim. Aquela farinha com pigmento amarelo, que no seu nome, achei engraçado, achei exótico esse nome lá no Maranhão, na minha pesquisa. Feita com farinha de mandioca. Farinha d'água. Farinha d'água, coisa boa, farinha d'água, coisa boa. E a farinha branca feita também da mandioca. Farinha seca. É bom pra ter uns chapa, aquela dentadura que gruda, tipo a tua. É bom essa dentadura. Quando você falando de farinha, eu achei muito exótico na minha pesquisa, as pessoas que elas pegam a farinha seca, a farinha d'água, elas jogam assim na boca. Ah, é só um punhadinho, tu pega assim os punhados, pra provar se a farinha é boa mesmo, tu pega os punhados, ó, só os punhados na boca. Jé, eu quero apostar contigo. Quando você aposta com alguém, eu vou é valendo. Quando você vai desafiar alguém, chamar alguém pra briga no Maranhão, como é que você pode chamar essa pessoa? Passa por limpo, passa por limpo aqui, passa por limpo. Passa por limpo só nós dois. Quando é sozinha, passar por limpo só nós dois. Quando uma pessoa não tem dinheiro, uma pessoa assim, desprovida de recursos financeiros. Não tem um pau pra dar no gato. Quando uma pessoa ela não tem escrúpulos, sem ética. Não vale um cidadão? Fulano de tal não vale um cidadão. Entendi. Agora, quando você está dirigindo, o seu veículo parou de funcionar. Deu prego. O carro de fulano deu prego na estrada. Conteúdo estudado anteriormente no colégio. Você já viu aquela matéria na escola? Já dei isso. Essa matéria eu já vi, já dei isso. Já dei isso no colégio? Já dei isso no colégio. Interjeição, mas essa foi a grande pesquisa minha, né? Essa vai gerar um outro capítulo, uma outra tese, que é uma interjeição que o maranhense usa para qualquer situação.
Agora, quando você vai bater, dá um soco. Dole um bogue. Te dole um bogue. Dole. Dole. Te dole um bogue. Convidar pra ir embora. Vambora? Vambora? Vambora, vambora. Ah, tá. Então, por exemplo, assim, o rapaz, ele vai fugir com uma moça na calada da noite sem que os pais saibam. Roubou moça. Agora vai ter que casar com ele. Roubou moça. Digé, quando ela é roubada da família, que ela perdeu a virgindade, como é que a pessoa fala? Essa não é mais nadinha, perdeu o cabaço. Não é mais nada. Não é mais nada. Confirmar algo. É ficha. É ficha mesmo? É ficha, sou. É tal, papai. Já era. Rapaz, esse negócio vazio, minha irmã. Ah, não, minha irmã, tá ralado, tá ralado. Vem aqui, menina, vem aqui. Vem aqui. Tu conhece papel? Rasga. Tu conhece diarreia? Vaza. Não entendi. Ah, mas eu entendi. Deixa eu traduzir. Ela tá dizendo que esse negócio aqui já ficou chato, já ficou cansativo. E tá dizendo assim, ó, retire-se. Bom, a gente trouxe um pouquinho além do tambor de crioula, né, um pouco da cultura maranhense, né, da cultura popular maranhense, que é preciso também que, partindo dessa cultura, a gente possa também trabalhar outras linguagens, certo? Ok. Aí eu vou pedir sua ajuda agora, né? Nós trazemos aqui para vocês, como encerramento do nosso momento, né, umas lembrancinhas para vocês, sempre lembrar de São Luís do Maranhão, né, que é de um lado nós temos os nossos azulejos, né, características azulejos portugueses, trazidos pelos portugueses, e do outro lado nós temos exatamente a letra da música Tambor de Crioula, né, Vou entregar. Toda linda. Ai, mãe, eu vou mandar agora, hein? Grande, vou tirar a papada. Enviei. Nossa, bora? Posso embora? Por isso que eu digo pra você, posso embora? Eu digo aqui que você vai escolher. Pois é, espero que vocês tenham apreciado esse pouco, de conhecimento sobre tambor de crioula. Estão todos e todas convidados para a visitação São Luís do Maranhão. Vão gostar? Obrigada. Nós que agradecemos a participação de vocês. Elas falaram que tinha outra programação, mas assim, pelo menos o que apresentou, nós gostamos muito, nós agradecemos muito a contribuição, esse olhar sensível sobre a questão. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de pensar o que fazemos na escola, como a gente apresenta a cultura e a arte para as nossas crianças, né? Muito obrigada mesmo. Dá um abraço na Michelle, que também estava no planejamento, e a gente entende que, como diz o teve um imprevisto, mas está dentro do nosso planejamento e agradecemos muito a contribuição. Nós temos um pequeno intervalo agora e tem um lanche esperando vocês aqui de fora. Então, em torno de 1h, às 7h30, a gente retorna com a palestra do professor Dagoberto, tá bom? Então, estejam convidados para o nosso café. Que isso, amiga? Não, você já ganhou voltando aqui, só. Minha amiga, bora merendar, que o pessoal só Bora quer merendar. Minha casa tá merendar. Perdi o finalzinho, porque melhor assim, você está com essa foto de festa.